Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. João 8,56. Muitos dos que se dizem cristãos nos dias de hoje imaginam que os verdadeiros judeus do passado acreditavam na salvação pela lei ou pelas obras da lei. Por acreditar nisso, defendendo o erro que a lei foi dada aos judeus e por isso não está mais em vigor. Os verdadeiros judeus aprenderam com Adão, que logo após o pecado, ao sacrificar um cordeiro e vestir-se com a sua pele, entendeu também que a única maneira de ser perdoado pelo pecado cometido, desobediência à lei dada no Éden, era aceitando o sacrifício do cordeiro e aceitar que a sua pele, a justiça de Cristo, fosse colocada sobre ele. Em cada filho que nascia, havia esperança de que fosse o Messias prometido. Abraão não era diferente. Desejava ver o Salvador e fazia as mais fervorosas orações para que lhe fosse dada a alegria de ver o Messias antes de sua morte. E viu a Cristo. Foi concedido a ele em uma luz sobrenatural e reconheceu o divino caráter de Cristo. Viu o seu dia e alegrou-se. Como? Quando? Foi-lhe dada uma visão do sacrifício pelo pecado. Desse sacrifício, tinha ele uma ilustração no que aconteceu com ele mesmo. Foi dada a ordem: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Gênesis 22:2. Note, leitor, note, meu amigo, que Abraão tinha 2 filhos, Ismael, o mais velho, e Isaque. Mas lhe foi dito: toma o teu único filho. Por quê? Abraão deveria pensar no significado desse termo, único, pensando no porquê lhe foi dito o único, pois finalmente, ao ser retirado seu filho daquele altar com vida, ele entenderia a lição que o unigênito, o único gerado de Deus, seria o único sacrifício aceito. No altar do sacrifício, coloca ele o filho da promessa, o filho em quem se concentravam todas as suas esperanças, o filho que ele tanto aguardou. Então, enquanto estava em pé, frente ao altar com a faca erguida para obedecer a Deus, ouviu uma voz do céu que dizia: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis 22:12. Único novamente. Ao obedecer, foi mostrado a Abraão o resultado de todo aquele que aceita e que entende o sacrifício de Cristo. Agora sei que temes a Deus, lhe foi dito. De tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Ao fazer isso, Abraão provou que sua fé era verdadeira. Confiava nos méritos do Cordeiro e obedecia aos mandamentos da lei de Deus. Deus, que não precisa ver provas, já que conhece o seu e o meu coração, dá esse testemunho para todas as gerações, que veriam que guardar a lei de Deus e obedecer a Ele é o resultado natural da conversão e é a prova de que eu o temo e o amo. Essa terrível prova foi imposta a Abraão para poder ver o dia de Cristo, compreender o grande amor de Deus para com o mundo, tão grande que, para erguê-lo da degradação do pecado, entregou seu único filho a uma morte tão vergonhosa. Abraão aprendeu de Deus a maior lição que já foi dada a um mortal. Foi atendida a sua oração para ver Cristo antes de morrer. Contemplou, viu tudo que um mortal pode ver e ao mesmo tempo subsistir. Assim como Moisés, que queria ver a glória de Deus, lhe foi dito: esconde-te no fundo da rocha e farei passar diante de ti toda a minha bondade. Ou como dizer, esconde-te em Cristo, a rocha eterna, e poderás ver nele
em Cristo toda a minha bondade. Assim também, Abraão viu que em Cristo, o Cordeiro prometido, o plano de Deus se cumpriria e pôde ver a bondade deste Deus, deste Pai de amor, e entregar seu único filho. Fazendo uma inteira entrega, habilitou-se a compreender a visão de Cristo que lhe foi dada. Foi mostrado que ao dar seu Filho unigênito para salvar os pecadores da ruína eterna, Deus estava fazendo um sacrifício maior e mais admirável do que o homem jamais poderia fazer. A experiência de Abraão respondia à pergunta: com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei perante Ele? Apresentarei-me a Ele com holocaustos? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Miqueias 6, 6 e 7. Nas palavras de Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, Gênesis 22, 8. E na provisão feita por Deus de um sacrifício em lugar de Isaque, ficou declarado que homem algum poderia fazer expiação por si mesmo. O sistema pagão de sacrifício era inaceitável a Deus. Nenhum pai deveria oferecer o filho ou a filha por oferta do pecado. Unicamente o Filho de Deus pôde tomar sobre si a culpa do mundo. Por meio de seu próprio sofrimento, Abraão foi habilitado a contemplar a missão de sacrifício do Salvador. Mas Israel não quis compreender aquilo que lhes era tão agradável ao coração orgulhoso. As palavras de Cristo, com referência a Abraão, não tiveram para aqueles ouvintes nenhum significado profundo. Mas para nós, a lição não pode ser perdida. A lição que Abraão aprendeu naquele dia, de uma forma ainda mais clara, de que somente pela graça de Cristo um homem pode salvar-se, deve falar ao coração de todos aqueles que hoje pensam que um servo de Deus do passado, do Antigo Testamento, pudesse em algum momento imaginar que os verdadeiros judeus acreditassem que alguém se poderia salvar pela lei. Esta lição deve também calar fundo em todo verdadeiro cristão de hoje, para que nunca mais imagine que Deus em algum momento na sua história, houvesse feito um pacto ou um concerto com os judeus baseado na lei que os pudessem salvar. Muitos hoje que defendem a lei de Deus como estando em vigor, fazem isso diminuindo o valor do sacrifício feito na cruz do Calvário. E muitos que defendem a graça, fazem isso diminuindo o valor da lei no plano da redenção. Ambos estão equivocados, já que a lei não substitui o papel da graça de salvar o ser humano, e a graça jamais substituirá o papel da lei, que é revelar o que é pecado e levar o pecador a Cristo. Pense nisso e que Deus seja contigo.